Graças a Deus, que a paz, o amor e a luz de Jesus esteja entre nós. O tema de hoje é a orientação que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Tessalônica era uma cidade populosa e próspera do antigo reino grego da Macedônia, hoje Grécia. A cidade ainda existe e é conhecida como Salônica, a segunda maior cidade da Grécia moderna, ficando atrás apenas de Atenas. Ela foi construída no melhor porto do mar Egeu. Foi durante a sua segunda viagem missionária que Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez a Tessalônica para anunciarem a boa nova aos judeus na sinagoga. Mas não tendo sucesso junto aos judeus e sendo acusado também de traição, Paulo então se sente obrigado a sair da cidade. Mas ele fica sabendo através de Timóteo que a igreja de Tessalônica estava tendo um número de pessoas preguiçosas e perturbadoras. Preocupado por não poder retornar à cidade, Paulo então resolve escrever a primeira carta para a comunidade, onde dizia o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. É o que nós iremos estudar. E continua: a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Estes textos, desta forma, representam ontem e hoje um importante conjunto de orientações a todos aqueles que atuam de uma maneira ou de outra na busca da vivência do Evangelho. Como somos todos viajores do tempo e muitos estivemos parados na preguiça espiritual, é importante ressaltarmos que se chegamos aonde chegamos, espiritualmente falando, foi porque despertamos da inércia pessoal e nos dispusemos a trabalhar por nós mesmos e pelo bem da humanidade. Pois se aqui estamos, é com o objetivo de nos lapidarmos, de nos tornarmos espíritos melhores. E só conseguiremos isso com esforço, disciplina, dedicação e empenho. E oportunidades é que não nos faltam. Por isso, devemos considerá-las como presentes valiosos. Os espíritos nos esclarecem que não devemos entender como trabalho apenas as ocupações materiais, pois o espírito também trabalha como o corpo, pois toda ocupação útil é trabalho. Se toda ocupação útil é trabalho, podemos considerar como trabalho qualquer tipo de atividade, como, por exemplo, aquela que é remunerada, a voluntária, uma atividade na casa espírita, fazendo uma caridade, ou mesmo em nossa casa, em nosso lar. Não importa qual a natureza do trabalho, pois enquanto o trabalho material traz o sustento e garante as necessidades físicas, por outro lado, espiritualmente permite que possamos corrigir as nossas imperfeições, aprendendo assim a termos mais disciplina e a desenvolvermos emocionalmente
e espiritualmente. Por quê? Porque estamos sempre envolvidos com pessoas, seja na família, seja com os amigos, seja no trabalho, seja num grupo de estudos. Pois é justamente no convívio com as pessoas que nos deparamos com nossas facilidades ou dificuldades na convivência. É onde aprendemos a ter noção de limite. É onde aprendemos a ceder, a respeitar regras, a ser mais tolerantes, a ter mais paciência, e assim por diante. Pois é, essas são algumas da lista do nosso trabalho emocional e espiritual que devemos seguir. Mas muitas vezes desistimos e aí desenvolvemos e alimentamos sentimentos negativos. E se ficarmos presos a esses sentimentos e emoções, viraremos reféns de uma vibração negativa. Daí a importância do que assumimos na tarefa do que nos foi destinada, pois o nosso caminho já está traçado. Mas o mais importante é que nós não estamos sozinhos, pois Jesus, o nosso grande mestre, nos deixou em seus ensinamentos diretrizes para todas as situações de nossas vidas, nos alertando, nos levando à reflexão sobre a nossa responsabilidade com as nossas tarefas e também a de levar o seu evangelho a todos. Então, que fiquemos firmes até o fim, pois o trabalho é ponto nevrálgico e imprescindível para o progresso do espírito. Pois, como diz Emmanuel, é onde construímos elevada residência espiritual. Pois quando lá chegarmos no plano espiritual, eles não irão perguntar o que trouxemos, mas sim quantas lágrimas secamos, quantas pessoas nós ajudamos, quantas coisas boas nós fizemos por nós ou pelo próximo. Deus, em toda a sua perfeição, nunca ficou no ócio. Pelo contrário, esteve, está e sempre estará, trabalhando em prol da humanidade universal e de sua criação, estabelecendo assim para nós o exemplo maior de trabalho incessante e dos benefícios escolhidos para esse divino progresso. Agora imagine se no nosso planeta todos tivessem uma ocupação ou um trabalho. Seríamos, então, um planeta mais humano, mais feliz, mais útil, pois ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade com a qual teremos o respeito e a cooperação dos outros. Chico trabalhou até o fim da sua vida. Mas certa vez, Chico, já cansado, dizia que não conseguia fazer mais nada, que não tinha mais firmeza nas mãos. Emmanuel, o seu mentor, então respondeu: enquanto você puder orar por alguém, você vai trabalhar. Por isso é muito bom estarmos envolvidos, ocupados, termos a nossa mente traçando objetivo, descobrindo maneiras para lidar com situações, criando oportunidades, auxiliando e acolhendo quem precisa, compartilhando experiências, enfim, estarmos em movimento. Vocês sabiam que os espíritos
inferiores se afastam quando nos ocupamos fazendo o bem? Pensem nisso. Mas antes de buscarmos qualquer orientação, verifiquemos se já estamos aptos, como diz Emmanuel, pois somos herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênios a milênios. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum tipo de trabalho útil. Paulo, por exemplo, era tecelão. Mas depois de sua transformação, ele começou a trabalhar para se sustentar fazendo tendas. E ele não precisava. Só depois da transformação é que ele começou a trabalhar realmente. Jesus era carpinteiro como seu pai. Quase todos os apóstolos eram pescadores. Ou seja, todos trabalhavam. Portanto, a orientação já nos foi dada, mas o trabalho é nosso. Então, mãos à obra. Conta-se que um homem, após a sua morte, despertou em uma região pacífica, predispondo ao repouso incessante. No princípio, pareceu ser a região celeste, mas, passando um tempo, no entanto, cansou de tanto ócio e começou a passar mal. Ele, então, resolveu buscar o encarregado do local para se transferir e falou: desejo sair daqui do céu e passar uma temporada no inferno. Surpreso, o administrador, então, lhe respondeu: e você pensa que está em que lugar? O trabalho é tão importante na vida das criaturas que passou a ser terapêutico. Então, sigamos a orientação de Paulo e façamos o nosso trabalho, seja ele qual for, da melhor maneira possível e com muito amor. Graças a Deus.